Graça e paz, amada igreja. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor ao teu coração, a fim de que essa palavra edifique, fortaleça, sustente o seu coração, lhe dê direção nesse momento de dificuldade, nesse momento de lutas constantes. Meu amado, antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor, eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, para o seu lar, pedindo a bênção, o direcionamento de Deus para nossas vidas. Pai bendito, Pai amado, que o Senhor venha nos sustentar, venha nos conduzir, que onde, Deus, essa mensagem está adentrando, onde esse vídeo está chegando, que haja a tua bênção e a tua provisão, que haja o teu cuidado, a tua direção sobre cada vida, sobre cada necessidade. Que possamos buscar a tua presença, a tua face, o teu conduzir, o teu agir. Nos conduz em tua palavra, nos ensina a tua verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, eu quero compartilhar com você, nesse dia, um texto que se encontra em Mateus capítulo 26, o verso 14 em diante, que nos diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Eu quero pensar com você sobre discípulos de Cristo ou de Judas. Discípulos de Cristo ou de Judas. Meu amado, aqui nós temos o plano, ou Judas se propondo a um plano para tirar a vida de Jesus, para prender a Jesus e condená-lo à morte, condená-lo à crucificação, condená-lo como um criminoso. E uns versos anteriores nós vemos o Sinédrio planejando essa prisão de Jesus, planejando que Jesus teria que ser tirado de circulação, que Jesus teria que ser de fato condenado pelos sinais, por tudo aquilo que eles achavam que Jesus estava fazendo de errado. Então eles traçaram um plano, um propósito de: olha, nós precisamos tirar Jesus, nós precisamos colocar nossas mãos sobre ele e o prendê-lo. O interessante é que o Sinédrio aqui, que bola toda essa trama, era um órgão, ou era os responsáveis, ou os representantes responsáveis pelo judaísmo. E eles se compunham, o Sinédrio se compunha do sumo sacerdote, dos anciãos, dos eruditos, que eram os escribas, e se reuniam sob a presidência do sumo sacerdote. Os saduceus, na qualidade de anciãos e sacerdotes, formavam parte desse corpo, e nos tempos de Jesus eram os elementos mais poderosos, entendendo que a família do sumo sacerdote fazia parte desse clero, desse grupo, né? E a maioria desses abusos que eles praticavam, que o Sinédrio praticava, se dava no templo, sobre a livre comércio no templo, sobre os atos torpes que se viam ali, eram tudo de responsabilidade desse partido, desse Sinédrio, que eles assim faziam. Eles eram a autoridade da época, eles eram a autoridade tanto religiosa como civil. Então eles se achavam no direito de fazer qualquer coisa que iam contra os princípios ou contra aquilo que eles pensavam. Eles achavam então que Jesus se encaixava nesse padrão de ir contra aquilo que eles pensavam, aquilo que eles planejavam, aquilo que eles achavam como ideais. Interessante que o Sinédrio, eles se achavam autoridade, se achavam de fato que tudo que eles faziam ou falavam, o povo tinha que obedecer e segui-los. Eles só não podiam, acima deles só estava só o Império Romano, só o governo romano estava acima do Sinédrio. Então eles não podiam executar, eles não podiam condenar ninguém à morte sem a aprovação do governo romano. Para que alguém fosse morto, eles precisavam da aprovação do governo romano. Pois bem, esse grupo de homens, né, doutores, que se achavam doutores, eles tinham em mente aprender Jesus. O grande propósito, o grande alvo, o grande pensamento deles era de fato prender Jesus.
É o que eles queriam, tirar Jesus de circulação, porque achavam que Jesus estava trazendo um novo ensinamento que não fosse condizente com a lei ou com as tradições judaicas ou do judaísmo. E aí então eles tinham por todo custo tirar Jesus de circulação, mas eles não podiam fazer isso de uma forma abrupta. Eles não podiam fazer isso de uma forma que chamasse a atenção da população, a atenção do povo, porque certamente se eles prendessem Jesus no meio da multidão, a multidão iria se virar contra eles. Então eles precisavam fazer isso no momento adequado, no momento que não causasse tumulto, no momento que não chamasse a atenção para aquilo que eles estavam fazendo, porque de fato eles não tinham nenhuma acusação plausível sobre Jesus. A única coisa que eles tinham e que eles queriam é tirar Jesus de circulação, é tirar Jesus, impedir Jesus que continuasse ensinando o Evangelho, os seus ensinos a respeito de Deus Pai, do seu Evangelho, do seu amor transformador e restaurador. Pois bem, então, para eles poderem colocar esse plano em prática, para eles poderem exercer esse plano, para eles poderem executar esse plano, eles precisavam de alguém que pudesse indicar isso para ele, que pudesse mostrar o momento adequado para que Jesus pudesse ser preso, para que Jesus pudesse ser tirado de circulação. E quem melhor do que o próprio discípulo, quem melhor do que alguém que estava no meio deles, alguém que estava de fato no meio e andando com Jesus, poderia indicar o momento, a hora certa, propícia para que isso ocorresse, para que esse momento ocorresse, para que este momento pudesse então acontecer, de eles poderem prender Jesus. Quem melhor do que o próprio discípulo? E aí então Judas procura o Sinédrio, Judas procura essas autoridades, procura os sacerdotes, procura aqueles responsáveis que queriam tirar Jesus de circulação e oferece então a sua ajuda, oferece então a sua contribuição para esse fim. Judas sabia claramente o momento certo, a hora certa, que Jesus iria estar longe da multidão, que Jesus estaria afastado dos seus discípulos também, que Jesus praticamente estaria sozinho. O momento oportuno, que Judas sabia a hora e o momento exato, era o momento que Jesus se retirava para orar. Ali era um momento propício a que Jesus estaria sozinho, sem a multidão e afastado dos seus discípulos. Ali Jesus estaria apenas só, nos seus momentos de oração a Deus Pai. E o interessante é que tanto em Mateus e Lucas nos mostram que Judas também tinha o mesmo pensamento, que Judas também tinha a mesma ideia de tirar Jesus de circulação. Tanto o Judas como o Sinédrio tinham o mesmo pensamento de tirar Jesus de circulação sem chamar a atenção do povo, sem causar um tumulto, com medo da reação do povo, com medo do que poderia acontecer com eles, se eles assim fizessem no meio daquela multidão, no meio do povo. Então vamos para o texto, entendendo bem essa parte, entendendo que o Sinédrio queria a todo custo tirar Jesus de circulação, entendendo que Judas também tinha esse mesmo propósito. Vamos então para o texto que nos diz o seguinte, verso 14: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. É interessante que, ao notarmos aqui esse texto, o pacto de Judas para trair Jesus, para entregar a Jesus, nós vemos aqui que Judas não teve um desvio de caráter momentâneo. Não foi algo que aconteceu momentaneamente, foi só um vacilo. Judas já tinha um desvio de caráter, e isso os evangelhos nos relatam, principalmente em João capítulo 12, verso 6, que mostra que Judas, ele era o responsável por cuidar
da bolsa do tesouro, por cuidar dos recursos financeiros dos discípulos. E tudo aquilo que era ofertado, tudo aquilo que era lançado, então, nessa bolsa, Judas fazia questão de retirar. Judas fazia questão de furtar aquilo que não era seu, para poder usufruir da forma com que ele achava melhor. E aqui nós temos, entendemos que Judas tinha como questão unicamente, o interesse único de Judas era apenas os recursos financeiros, o que ele levaria em troca, o que ele ganharia para poder então entregar a Jesus. Em Marcos capítulo 14, verso 11, nos mostra que o intuito de Judas, quando propôs esse pacto, era unicamente o dinheiro que ele iria receber. Ele não estava preocupado com o que iria causar a entrega de Jesus às autoridades, o que eles poderiam fazer com Jesus. O intuito não era o que Jesus sofreria, mas o que Judas receberia em troca, o que Judas levaria em troca por entregar Jesus. O interessante é que em Lucas capítulo 22, verso 3, diz que Satanás entrou em Judas. Que Satanás entrou em Judas. E nós entendemos e vemos que neste momento que eles ainda estão aqui vivenciando, eles não tinham a presença do Espírito Santo agindo, porque o próprio Jesus ainda estava presente com eles. Mas o fato de que Satanás entrou em Judas demonstra e mostra que não é a questão de Satanás ter entrado em Judas ou não, mas a inclinação do coração de Judas a buscar os seus próprios interesses. A inclinação do coração de Judas a todo custo ou tirar vantagem de algo que era propício do seu caráter e do seu coração. Meu amado, a grande lição aqui que nós temos de Judas e que tiramos de Judas é que Judas somente fez aquilo que o seu coração já estava predisposto a fazer. Judas só colocou em execução aquilo que o seu próprio coração já estava predisposto a fazer. Satanás não teve uma grande participação na ação de Judas, porque o seu próprio coração já estava inclinado a buscar os seus interesses. O seu próprio coração já estava inclinado a buscar os seus próprios anseios, os seus próprios desejos. O coração de Judas já havia se corrompido pelo dinheiro. E é interessante que Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17, nos diz que a inclinação do nosso coração nos leva ou à queda ou à glória. A inclinação do nosso coração nos leva a vencermos as tentações da carne ou a alimentarmos o Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versos 16 e verso 17, nos mostra que há uma grande batalha entre fazer aquilo que é um direcionamento do Espírito Santo e fazer aquilo que nós mesmos desejamos, que é algo natural, algo propício do nosso desejo, do nosso coração, da nossa vontade. E meu amado, essa é uma luta constante entre o Espírito e a carne, entre fazer aquilo que é espiritual, entre fazer aquilo que é os princípios direcionados do Espírito Santo e fazer aquilo que é o nosso desejo natural, o desejo da carne, aquilo que nos leva à ruína, aquilo que nos leva ao pecado, aquilo que nos leva a simplesmente a termos o nosso ego, a nossa vontade satisfeita. Em Mateus capítulo 6, verso 21 nos diz: porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É interessante que o coração, que o tesouro está onde está a nossa inclinação, onde está o nosso coração. Se o nosso coração está inclinado para as coisas espirituais, para fazermos aquilo que é direcionamento do Espírito Santo de Deus, para fazermos aquilo que a palavra de Deus nos orienta, então o resultado disso é uma bem-aventurança, o resultado disso são bênçãos, são provisões de Deus, são direcionamentos de Deus, são fortalecimento espiritual para a nossa vida. Mas se nós inclinamos nosso coração simplesmente para fazer a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso eu, então certamente e fatalmente o nosso final, o nosso destino final será a ruína, será a queda. Meu amado, Deus nos tirou do império das trevas, Deus nos tirou
do pecado, do lamaçal de lama, para fazermos a sua vontade, para cumprirmos os seus ensinos, os seus princípios, o seu direcionamento para a nossa vida. Jesus não nos salvou, não nos deu uma nova vida para continuarmos fazendo os desígnios do nosso coração, para continuarmos fazendo o propósito do nosso coração, para continuarmos praticando ou buscando os propósitos da satisfação pessoal. Jesus nos chamou para, de fato, vivermos no Espírito, andarmos no Espírito. Paulo é bem claro em Gálatas, diz: ande no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Alimente das provisões do direcionamento do Espírito Santo, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Mas se você não alimenta o Espírito Santo, se você não alimenta o Espírito, o destino, o resultado é que a carne será alimentada, é que o eu crescerá, é que a minha vontade prevalecerá sobre a vontade do Espírito Santo. Aqui o que nós temos com Judas é unicamente ele alimentando um desejo do seu coração. Ele viu a possibilidade de receber alguma coisa, ele viu a possibilidade de receber algo maior, melhor, e ele não pensou então duas vezes de assim fazer. Ele não pensou duas vezes de procurar as autoridades, de propor: olha, eu tenho um negócio aqui bom para vocês. Vocês querem prender Jesus, eu sei, eu posso proporcionar isso, mas o que eu vou levar em cola? O que eu vou levar o que eu vou ganhar com isso? E meu amado, muitas vezes nosso coração está propício a isso, a vermos qual é a vantagem que nós vamos poder ganhar com isso, qual é a vantagem que eu vou poder tirar disso, qual é a vantagem que eu vou levar sobre isso. Jesus não nos chamou para ganhar vantagem em cima dos outros. Jesus não nos salvou para podermos satisfazer os desejos do nosso coração e recebermos um lugarzinho no céu. Jesus nos chamou para sermos luz, para sermos sal. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Ele nos chamou para uma transformação de vida. Jesus nos chamou para, de fato, sermos os seus discípulos, para, de fato, o segui-lo, para, de fato, buscá-lo, para, de fato, estarmos diante dele, para, de fato, termos o nosso desejo, nosso coração agora direcionado, controlado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Judas sabia que o Sinédrio, que as autoridades da época queriam tirar Jesus de circulação, queriam prender Jesus, queriam a condenação de Jesus, e por causa da sua vontade de ganhar mais, pelo desejo de poder conquistar mais, ele preferiu trocar a presença de Jesus pelos seus interesses pessoais, pelos seus interesses próprios. E isso nos leva ao verso 15, que nos diz: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Meu amado, qual que é o seu preço? Qual que é o seu preço? Aqui Judas, o preço de Judas eram as 30 moedas de prata. O preço que Judas queria é algo que pudesse compensar. Meu amado, muitas vezes nós temos, ou nós continuamos com a mania de Judas Iscariotes. A mania de Judas Iscariotes é de vendermos a Jesus por um preço. A mania de nós continuamos vendendo Jesus por um preço. Continuamos vendendo os princípios de Jesus para que nós possamos nos satisfazer, para que nós possamos ter o nosso desejo alcançado. Continuamos com a mania de Judas Iscariotes, buscando satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos anseios pessoais. O que as pessoas mais buscam hoje são as suas realizações. Elas precisam se realizar, elas precisam estar realizadas, elas precisam alcançar algo. Elas estão, na verdade, buscando alcançar o seu preço.
Abrir mão dos princípios de Deus, meu amado, para satisfazermos nossos desejos egocêntricos e sem valor, é vendermos o Senhor Jesus pelas mesmas 30 moedas de prata, uma satisfação pessoal e humana. Quando nós abrimos mão dos princípios, dos ensinos, da verdade do Senhor para a nossa vida, é continuar vendendo o Senhor Jesus Cristo pelas mesmas 30 moedas de prata, pela vontade pessoal, pela satisfação pessoal e humana. A questão não era o dinheiro que Judas estava obtendo aqui, mas era o que seu coração estava inclinado a buscar isso, a buscar a sua satisfação pessoal, o seu desejo pessoal. E muitas vezes nós estamos na mesma circunstância, no mesmo jeito. Continuamos com a mania de Judas Iscariotes, de queremos essa nossa satisfação pessoal, de queremos o nosso desejo pessoal satisfeito. Não importam os princípios de Jesus, não importam os princípios de Deus. O que importa é se nós estamos bem, se o nosso anseio, se a nossa vontade está sendo satisfeita. As 30 moedas de prata, cada moeda de prata equivalia a 4 denários. Um denário significava um dia inteiro de serviço. Sendo assim, nós temos que aproximadamente Judas ganhando ou recebendo o equivalente a 4 meses de serviço, a 4 meses de trabalho. Bom, olha que maravilha, 4 meses sem precisar trabalhar. De repente você pensa, foi uma boa. Judas não precisou trabalhar durante 4 meses. Na verdade, não precisou trabalhar para o resto da vida, porque ele se enforcou. Mas o que Judas recebeu equivaleria a 4 meses de trabalho. Vale a pena? Ele trocou a oportunidade de ser um discípulo de Jesus. Ele trocou a oportunidade de vivenciar a glória de Deus. Ele trocou a glória de Cristo, os sinais, os milagres, os ensinos, a verdade, por 4 meses sem trabalhar, por um momento na sua vida, por um momento de prazer, por uma satisfação pessoal. Ele trocou a glória de Cristo. Ele poderia ser um dos discípulos que estariam pregando o Evangelho, que estariam fazendo sinais, que estariam curando enfermos, que estariam ensinando a verdade, mas ele trocou tudo isso por um momento de satisfação pessoal. E nós muitas vezes fazemos a mesma coisa. Trocamos os princípios, a glória, a presença, a verdade de Cristo Jesus por um momento de satisfações pessoais. Trocamos a presença de Cristo por momentos de satisfações pessoais, por momentos de regozijo pessoal. Trocamos a glória de Cristo, sua palavra, seus ensinos, por satisfações egocêntricas e mesquinhas. Trocamos a verdade de Cristo, pechinchamos a verdade de Cristo por qualquer coisa. Se eu não fizer o que eu quero, se eu não fizer o que eu acho que é importante, não importa o que a palavra de Deus fale, não importa o que a palavra de Deus ensine, se eu não fizer aquilo que é a minha vontade, aquilo que é o meu querer, aquilo que é o meu desejo, não importa o que a palavra do Senhor fale, ensine, exorte, o importante é a minha vontade. Nós somos discípulos de Cristo ou de Judas? Seguimos a Cristo ou seguimos a Judas? Porque Judas tinha esse princípio. O importante é a minha vontade, o importante é que eu anseio, o importante é aquilo que eu desejo. Os jovens nos nossos dias, se eu não fizer sexo antes do casamento, eu sou uma pessoa careta, eu sou uma pessoa que não estou andando no ritmo do mundo. Não importa o que os princípios de Deus falem, não importa o que os princípios de Deus me digam, não importa o que a palavra do Senhor fale, o que a palavra do Senhor me ensine. Se eu não fizer sexo antes do casamento, se eu não me satisfazer, se eu não manter os meus vícios, se eu não me enturmar com a galera, se eu não fazer qualquer outra coisa que eu acho legal, que eu acho bacana, independente do que a palavra me ensine, independente do que a palavra exorte, independente do que os princípios de Deus diga, não tem
tem valor, não importa, o importante é que eu me satisfaça, é que eu cumpra a minha vontade, o meu desejo, é que eu. Este é o princípio de Judas, esse é o princípio do traidor, esse é o princípio daquele que está disposto a abandonar a glória de Cristo por 30 moedas, por um momento, por uma satisfação pessoal. Meu amado, nós temos o princípio de Judas inserido em nosso coração. Em vez de nós sermos discípulos de Cristo, nós estamos sendo discípulos de Judas. Em vez de nós seguirmos os princípios de Deus, nós estamos seguindo os princípios e desejos do nosso coração. Se eu não for reconhecido pelo meu talento musical, pela minha capacidade de cantar, pela minha capacidade de adorar, pela minha capacidade de louvor, se eu não for reconhecido pela forma eloquente com que eu prego, com que eu ensino, se eu não for reconhecido por limpar a igreja, se eu não for reconhecido pelas ofertas que eu dou, se eu não for reconhecido pelo ministério grandioso que eu tenho, pelo número de pessoas que entram em minha igreja, se eu não for reconhecido pelo meu status, pela minha posição, nada tem valor, independente do que a palavra de Deus ensine. O importante é eu ser reconhecido. O importante é eu estar no pedestal, o importante é eu receber a glória, o importante é que eu. Esse é o princípio de Judas. Nós estamos sendo discípulos de Judas em vez de sermos discípulos de Cristo. Nós estamos seguindo os princípios de Judas, de colocar o meu eu acima de qualquer coisa. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu mando e desmando, eu canto bem, eu prego bem, eu louvo bem, eu limpo bem, eu faço tudo bem, eu sou o tal. Esse é o princípio de Judas. O princípio de Cristo é: aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É Cristo dizendo: no meu ministério, para ser discípulo meu, tem que se negar, tem que se abdicar dos seus próprios desejos e vontades. Para me seguir, o seu eu tem que morrer constantemente. O seu eu não prevalece aqui. Para ser discípulo meu, você precisa negar as suas próprias vontades e seguir. Você precisa negar o seu egocentrismo e seguir-me. Nós estamos numa época que discípulos de Judas têm sido prevalentes na igreja. O meu eu, a minha vontade. Se eu não for reconhecido que eu tenho razão, se eu não for reconhecido que eu estou certo e os outros estão errados, independente do que a palavra de Deus me fale, independente do que a palavra de Deus me ensine, eu preciso ter razão. Eu sou o certo. A minha vontade tem que ser feita, tem que ser predominante. Nós estamos sendo discípulos de Cristo ou de Judas? Estamos seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo ou estamos seguindo os passos de Judas? Judas queria ser reconhecido, Judas queria as 30 moedas, Judas queria o dinheiro que ele tanto lhe interessava. Nós estamos vendendo a nossa forma de viver diante de Deus para sermos reconhecidos pelos homens. Nós estamos vendendo a nossa forma de viver diante de Deus para sermos reconhecidos diante dos homens. Em outras palavras, nós estamos vendendo os princípios de Deus, nós estamos vendendo os ensinamentos de Cristo, nós estamos vendendo os princípios que Deus tanto nos ensina em sua palavra, unicamente por alguns momentos de reconhecimento humano, unicamente para satisfação egocêntrica, unicamente para satisfação pessoal, unicamente para que o meu ego seja massageado, unicamente para que eu me sinta bem. Eu me sinto bem cumprindo os princípios de Deus para a minha vida. Eu me sinto bem seguindo os princípios de Deus. Eu me sinto bem cumprindo a vontade do Senhor para a minha vida. É assim que eu me satisfaço. É ali o meu prazer, é ali o meu anseio de ver cumprido em minha vida os princípios da palavra de Deus constantemente.
Há uma luta interna, meu amado. Eu luto constantemente para que meu eu morra, para que meu desejo morra, para que minha vontade morra e prevaleça a vontade de Cristo. Porque a vontade de Cristo é boa, perfeita e agradável. Sabemos disso. Isso se torna lindo, mas na palavra, na prática, é outra história. Nós estamos buscando os aplausos dos homens. Nós estamos buscando o reconhecimento humano. Nós estamos buscando o status humano. Nós estamos buscando o reconhecimento, os aplausos, os elogios humanos. Tudo isso se perderá, isso não tem valor algum. Se meu ministério não crescer em número de pessoas, então tudo está perdido. Não importa o quanto eu ensinei, o quanto eu preguei o Evangelho, o importante é quantas pessoas tem. O importante é o número de pessoas que compõem o meu ministério. O importante são quantas vezes ou quantas pessoas mais têm chegado no meu ministério. Nós exercemos o ministério para ser grande, reconhecido, invejado. Eu canto, eu prego, eu limpo, eu faço, eu desfaço, para ser reconhecido, para ter um reconhecimento. Se eu não pregar hoje, então a mensagem que o outro vai pregar não tem valor. Se eu não cantar hoje, a música que o outro vai cantar não tem valor. Não é a mesma coisa. Ninguém pode cantar se eu não cantar. Ninguém pode ensinar se eu não ensinar. Ninguém pode limpar se eu não limpar. Ninguém pode fazer mais nada se eu não estiver à frente, se eu não fizer. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos inclinar nosso coração ao buscarmos a vontade do Senhor. Aqui está um grande alerta para a nossa vida. Aqui está um grande alerta para o seu coração, para a sua vida. Não permita que no seu coração seja inclinado aos desígnios, aos desejos egocêntricos e mesquinhos. Não permita que seu coração se incline aos desejos humanos e terrenos. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Onde você colocar o seu coração, meu amado, ali é o lugar que importa para você, ali é o lugar que tem valor, ali é o lugar que tem importância para você. Se nós nos apegamos a coisas terrenas, se nós buscamos satisfazermos nossos desejos terrenos e abandonamos os princípios de Deus e trocamos isso pelos princípios, pelos ensinamentos, pela verdade do Senhor, nós estamos, na verdade, a passos largos, a queda e a ruína. Que tipo de discípulos somos? Quem tem sido nosso mestre? Quem tem sido nosso discipulador? Cristo ou Judas? Nós temos tido a mania de Judas Iscariotes, de trocarmos a bênção de Deus por momentos de satisfação pessoal. Verso 16 diz: e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Quando nosso coração se inclina a algo, nós buscamos a melhor maneira, a melhor ocasião de fazermos aquilo. Quando nosso coração está inclinado, predisposto a cumprir algo, nós buscaremos a oportunidade para realizar aquilo. E depois, meu amado, se alguém vai contra, se alguém diz: olha, não faça isso, você então vai usar os seus argumentos. Não, mas é isso, é aquilo outro. A Bíblia diz isso, e você vai buscar algum verso que dê base para o seu pensamento, ou metade de um verso, ou um trecho de um verso, para que dê base ao seu pensamento, à sua forma de lidar. Mas unicamente o que você está buscando é uma ocasião para poder fazer, cumprir, colocar o seu plano em ordem. O que Judas queria é uma ocasião, um momento. Ele estava à espreita, olhando, observando. A partir desse momento ele queria apenas um momento, uma oportunidade
de poder entregar Jesus, de poder oferecer Jesus, de poder dizer, Jesus está ali, agora esse é o momento. E é interessante que a Bíblia nos alerta que quem anda à espreita, quem anda esperando uma oportunidade, quem anda esperando um momento, quem anda esperando uma circunstância, é o ladrão. É ele que espera os donos saírem para poder entrar na casa. É ele que espera uma oportunidade para poder colocar o seu plano em ordem, colocar seu plano em execução. É ele que anda à espreita, e o inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Mas que nós possamos vivenciar a cada dia, meu amado, confiando na direção, confiando na provisão, buscando a glória do Senhor, buscando os ensinamentos do Senhor, buscando os princípios de Deus para a nossa vida. Não se iluda, não permita que o seu coração seja alimentado pelo seu ego. Não permita que o seu coração seja inclinado à satisfação pessoal. Não entregue Jesus, os princípios de Jesus, por alguns momentos de satisfações pessoais. Não entregue os princípios de Deus, a palavra, o ensinamento do Senhor, por momentos pessoais de realizações. Eu me sinto bem, eu faço, eu desmando, eu quero, eu busco, eu acho viável. Não há espaço para egocentrismo quando se está seguindo a Cristo. Não há espaço no nosso coração para desejos humanos quando estamos seguindo a Cristo. Não há espaço em nosso coração para satisfação pessoal quando nós estamos seguindo a Cristo. A minha satisfação, o meu prazer é fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me arregimentou, daquele que me capacitou, daquele que me deu uma nova esperança, daquele que me deu um novo motivo de viver. O que motiva o meu coração, o que anseia o meu coração, o que me leva a buscar os princípios de Deus para a minha vida, é saber quem me chamou, quem me salvou, quem me deu a oportunidade de desfrutar da vida eterna, da glória eterna. Então, enquanto eu viver aqui, viverei para Cristo. Enquanto eu estiver aqui, buscarei viver para Cristo, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu estiver vivendo aqui, é o Senhor, é os princípios de Deus, é os ensinamentos do Senhor sendo aplicados na minha vida. Há muitas coisas que nós precisamos mudar constantemente, há muitas coisas que nós precisamos mudar em nossa vida, mas não deixe Satanás enganar o seu coração. Não deixe os prazeres humanos tomarem conta do seu coração. Tome cuidado. Não venda os princípios de Cristo por momentos de prazer. Não troque a glória de Cristo Jesus. Não troque o ser um discípulo de Cristo por momentos diversos, por momentos de satisfações pessoais. Não permita, meu amado, se vender. Não abandone uma vida para Jesus por alguns momentos de satisfações pessoais, de satisfação pessoal. Que tipo de discípulo eu e você somos? A quem nós temos seguido? A quem nós temos de fato buscado seguir? A quem de fato nós temos buscado ser o nosso mestre, ser o nosso guia, ser aquele que vai nos direcionar? Que Deus conduza o teu coração e o meu, que nós possamos ser discípulos de Cristo e não de Judas, que nós possamos seguir os princípios de Deus, que nós possamos seguir os princípios e ensinamentos de Cristo Jesus, e não agirmos como Judas agiu, e não buscarmos a satisfação pessoal do nosso coração, da nossa vida. Que Deus conduza o teu coração, que Deus abençoe a tua vida, que Deus lhe fortaleça, que Deus faça você permanecer firme na presença e no direcionamento do Senhor. Quero orar por sua vida, por sua casa, pedir a bênção do Senhor e direcionamento. Deus bendito, Deus amado, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite a vivenciarmos o teu evangelho, a tua palavra, o teu ensino, a tua verdade. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, a sermos
discípulos do Senhor, a abandonarmos o nosso eu, a nossa vontade, para seguirmos o Teu princípio, os Teus ensinos, a Tua verdade para a nossa vida. Nos conduza, Senhor, nos direcione, ó Deus, em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com sua vida, seja com você, te abençoe, te conduza, te fortaleça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.